Olá amigos e amigas, um salve para todos e todas, porque hoje nós vamos falar sobre a história do basquete no Brasil, a história do basquetebol no Brasil, conteúdo super completo. Fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. E antes de começar, bem rapidinho, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E se você puder colaborar com o canal Dicas Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. Então vamos começar falando sobre a chegada do basquetebol no Brasil. O basquetebol chegou no Brasil em 1896 e quem trouxe o basquetebol para o Brasil foi o missionário americano Augusto Shaw. Ele veio para dar aulas no Colégio Mackenzie, em São Paulo, e trouxe a bola de basquete e os equipamentos para jogar basquete. Então assim chegou o basquetebol no Brasil. Em 1912, na Associação Cristã de Moços do Rio de Janeiro, a ACM do Rio de Janeiro, começou a praticar o basquetebol também. Então, no Rio e em São Paulo já existia basquetebol nesse momento. Ainda falando mais um pouquinho sobre o Augusto Shaw, ele viveu no Brasil até 1914 e pôde acompanhar parte da difusão do esporte no país, e ele faleceu em 1939, já de volta aos Estados Unidos. Aqui é a foto do Augusto Shaw, o homem que trouxe o basquetebol para o Brasil. Agora, quando ocorreu o primeiro torneio de basquetebol no Brasil? Ele ocorreu em 1915. E foi promovido pela Associação Cristã de Moços do Rio de Janeiro. Esse torneio teve esses participantes aqui: o Clube Internacional de Regatas, o Colégio Silvio Leite, o Clube Ginástico Português, o Corpo de Marinheiros Nacionais, o América Futebol Clube, o tradicional clube do Rio de Janeiro, e a ACM do Rio de Janeiro, que foi a primeira campeã de um torneio de basquete no Brasil. Pesquisando na internet, consegui essa imagem aqui sensacional sobre esse torneio, primeiro campeonato do Rio de Janeiro, aqui ó, 1915, na Associação Cristã de Moços. Espetacular, né, pessoal, essa imagem. E também pesquisando na internet, consegui a imagem do primeiro time a ganhar um torneio de basquete no Brasil, que foi o time da Associação Cristã de Moços do Rio de Janeiro. Tá aqui o uniformezinho da ACM do Rio de Janeiro, que conquistou o primeiro torneio de basquete disputado em território brasileiro. E agora vamos falar do primeiro campeonato brasileiro de basquetebol da história, que aconteceu em 1925, e apenas duas equipes disputou esse torneio, a equipe do Rio de Janeiro e a equipe de São Paulo. O mesmo aconteceu nos anos de 1926 e 1927. Apenas Rio e São Paulo disputavam o Campeonato Brasileiro de Basquetebol, né? Meio ridículo até, mas o começo foi assim mesmo, pessoal. Já em 1928 aconteceu o primeiro Campeonato Brasileiro de Basquete, organizado, promovido pela Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, que tem esse símbolo aqui que é igualzinho o símbolo que a CBF usa hoje, Nessa ocasião, disputaram 4 equipes, a do Rio de Janeiro, a de São Paulo, a de Minas Gerais e a do Rio Grande do Sul. Já em 1940, também no Rio de Janeiro, aconteceu o primeiro Campeonato Brasileiro Feminino de Basquetebol, finalmente o primeiro Campeonato Brasileiro Feminino de Basquetebol, e a equipe de São Paulo foi a equipe campeã. Já em 1922, foi convocada a primeira seleção brasileira de basquetebol para um torneio com as seleções do Uruguai e da Argentina. Então a primeira convocação para uma seleção brasileira de basquetebol aconteceu em 1922. Em 1925 foi fundada a Federação Paulista de Bola ao Cesto. Para quem não sabe, no início o basquetebol era chamado também de bola ao cesto, depois se firmou como basquetebol. Aqui uma reportagem sobre a eleição na Federação Paulista de bola ao cesto, como era chamado no início. Chegando em 1930, quando a seleção brasileira masculina disputou o primeiro campeonato sul-americano em Montevidéu, no Uruguai. Já em 1936, a seleção brasileira masculina de basquete participou dos Jogos Olímpicos. Foi a primeira vez que o basquetebol
atuou como esporte olímpico e a seleção brasileira estava lá no primeiro torneio de basquetebol olímpico da história. Essa imagem aqui é da seleção brasileira de basquetebol masculino, que saiu na revista El Gráfico em 1934. Essa é a seleção brasileira dessa geração. Em 1933 foi criada a Federação Brasileira de Basquetebol. Aqui já não era bola ao cesto, já era basquetebol, mas escrito em inglês. Porém, em 1941, em Assembleia, foi aprovada a mudança do nome para Confederação, não mais Federação Brasileira de Basquetebol. E agora vamos falar dos títulos mais importantes da história do basquetebol brasileiro. Em 1948, a equipe masculina do Brasil conquistou medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres. Aqui é a primeira medalha olímpica do Brasil, essa seleção que conquistou a primeira medalha olímpica do basquetebol brasileiro, seleção masculina de basquete em 1948. Já em 1959, a seleção masculina do Brasil sagrou-se campeã mundial de basquete. Aqui, a seleção brasileira conquistando seu primeiro título mundial de basquete masculino em 1958. Já em 1960 e 1964, nas Olimpíadas de Roma e Tóquio, mais uma vez a seleção masculina conquistou medalha de bronze para o Brasil. Então, essa geração, uma geração muito vitoriosa, que além do título mundial também conquistou 3 medalhas de bronze nas Olimpíadas para o Brasil. E aí, em 1963, os rapazes do Brasil conquistaram o bicampeonato mundial. O Brasil foi bicampeão mundial de basquetebol em 1963, de basquetebol masculino. Esse é o Vlamir Marques, campeão mundial de basquete em 1963. Já em 1971, chegamos aqui finalmente ao basquetebol feminino, que conquistou o 3º lugar no Campeonato Mundial de Basquetebol, que foi realizado aqui no Brasil. Essa é a foto da seleção brasileira feminina de basquetebol, que conquistou esse marco, que foi o 3º lugar no Campeonato Mundial de 71. Já em 1987, a seleção masculina venceu os Estados Unidos, grande potência do basquetebol mundial nos Jogos Pan-Americanos. Foi uma conquista fantástica, liderada pelo Oscar, que a gente vê aqui nessa imagem. A seleção norte-americana é considerada quase imbatível. O Brasil conseguiu vencê-los em 1987, conquistando assim os Jogos Pan-Americanos daquele ano. Já em 1991, as meninas do Brasil também conquistaram o Campeonato Pan-Americano de Havana, em Cuba. Também um momento histórico, né? Os Jogos em Havana, em Cuba. Aqui é a imagem dessa seleção que conquistou essa histórica medalha. Essa geração que você vai ver daqui a pouco, uma geração super vitoriosa do basquetebol feminino brasileiro. E aí, essa mesma geração, né, de Paula, Hortência, Janete, conquistou em 1994 o fantástico título mundial de basquete. O Brasil campeão mundial feminino de basquete, com esse timaço aqui, liderado por Paula, Hortência e Janete. E em 1996, essa mesma geração vencedora do basquetebol feminino brasileiro conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 96. E no ano 2000, a última grande conquista do basquetebol brasileiro, as meninas do Brasil conseguiram a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney. Aqui a foto dessa equipe que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney, a última grande conquista do basquetebol brasileiro. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte, também o nosso canal no Telegram. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você puder colaborar com o canal Dicas de Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro.
E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.